A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Recobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos estudar uma lição muito importante que tem tudo a ver com o nosso cotidiano e é parte integrante do nosso dia a dia. A lição de número 9, ela tem como título Promessas para Pais e Filhos. Vai ser uma aula espetacular. Fique até o final e absorva todo o conteúdo que nós formos passar aqui, que pode ter certeza, vai ser uma bênção para a sua vida e uma bênção também para o seu planejamento de aula, tá? Então, antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de fazer alguns pedidos muito importantes. Primeiramente, você que está aí assistindo o nosso conteúdo já conhece a nossa grade curricular, já conhece o nosso conteúdo em si. Deixa aí o seu like, aquele like do céu que tem abençoado o nosso canal. Também deixa o seu comentário, isso é muito importante para que o YouTube entenda juntamente com o seu like que esse vídeo é muito relevante. Também gostaria de pedir para vocês que deixassem o seu compartilhamento. Compartilhe esse vídeo com quem não conhece o nosso canal, publique no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, enfim, nos ajude de forma especial e nós ficaremos aí muito gratos, tá bom? Outro detalhe importante para você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, gostaria também de deixar claro que nós temos 3 revistas tratadas no nosso canal. Eu ministro a aula concernente à revista dos jovens e também concernente à revista dos adultos. E a minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo, ela ministra a revista concernente à aula dos adolescentes, tá bom? Então, fica aí o aviso e vamos para a nossa aula, que é muito importante também, tá bom? Além dos nossos avisos. A promessas para pais e filhos. O texto áureo e a verdade prática, só nessa, tá? Nessa eu vou fazer um pouquinho diferente. Nós já vamos para a leitura bíblica em classe e depois nós vamos voltar lá, tá bom? Nós não vamos esquecer porque tem alguns pontos aqui que eu quero tratar já no corpo do texto, tá bom? A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Salmo 127, versículo 3 ao 5 e Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. Salmo 127, o versículo 1 e 2, que não foi tratado aqui, mas é bom a gente especificar, fala sobre a confiança no homem é vã, ou seja, a confiança que o homem deposita em outro homem, no ser humano, é vã. O versículo 3 e 5, que é tratado aqui, do 3 ao 5, fala que a confiança em Deus, ela é frutífera. Então nós estamos falando do Salmo 127 sobre um tema bem expressivo, uma habitação segura. Se você volta para o Salmo 126, é interessante, por quê? Porque o Salmo 126, ele fala sobre o cativeiro. Alguns definem como cativeiro babilônico, outros comentaristas definem que não. Fato é que fala sobre o cativeiro. Quando nós vamos para o Salmo 127, o Salmo 127 fala sobre a reconstrução desses alicerces que foram destruídos por causa do cativeiro. Lembrando que Israel teve vários cativeiros. Então, o 127 fala justamente sobre essa reconstrução. O Salmo 128 fala sobre o repovoamento. E é interessante que você leia esses 3 salmos para que você identifique a dinâmica e a sequência
de cada um deles, 126, 127, 128, tá? Então, 126, versículo 1 ao 4, fala do livramento a Sião, ou seja, o resultado é o livramento. O versículo 5 e o versículo 6 do Salmo 126 vai falar sobre a semeadura e a colheita. Então, o tema do Salmo 126 seria o cântico de um coração transbordante, ok? Quando nós vamos para o Salmo 128, o versículo 1 e 2, aí você começa a ter um desfecho dessa construção que iniciou no Salmo 126, você tem, no versículo 1 e 2, 4 bênçãos pessoais. No versículo 3 e 4, nós temos 2 bênçãos familiares. E no versículo 5 e 6, nós temos 4 bênçãos nacionais. Então, eu posso resumir e tematizar esse salmo como a bênção daqueles que temem a Deus. Então, eu tenho um resumo aqui que intercala com o Salmo 127, porque aqui nós estamos falando de herança, herança é bênção, é dádiva, é presente, nós estamos falando de galardão, nós estamos falando de um versículo 4, que os filhos que o pai tem em sua mocidade serão a sua força quando esse pai estiver velho. O bem-aventurado aqui do versículo 5, o pai não será derrotado quando for confrontado pelos seus inimigos. Então nós temos aqui a força e a virilidade, né, desses filhos que vão proteger esse pai. Então os filhos numerosos de um homem eram considerados o quê? A sua força e segurança. E também, além de força e segurança, os filhos são uma fonte de satisfação e alegria. Então é importante que se expresse isso e deixe bem claro sobre essa questão familiar. Efésios capítulo 6 vai trabalhar muito a ideia da obediência, então depois nós vamos voltar nessa questão, tá bom? A obediência dos filhos é algo justo para Deus, então nós vamos trabalhar depois. E essa questão da questão do não provoqueis, nós vamos trabalhar esse ponto aqui também, tá? Então nós vamos voltar a Efésios capítulo 6 e, como eu disse aqui, nós vamos voltar ao nosso texto áureo e verdade prática. Então vamos aqui para a nossa introdução. Vivemos em um contexto desafiador na criação dos filhos. Então eu tenho questões ideológicas, eu tenho questões políticas, eu tenho questões culturais, eu tenho questões também religiosas que, de certa forma, influenciam na forma como tratamos e cuidamos dos nossos filhos. Hoje é fato, é algo consumado, de que tanto dentro do meio político, do meio social, tá? Cultural, intelectual, há um desmerecimento da família. Ou seja, a família como nós conhecemos, como sendo um padrão monogâmico e heterossexual, que está baseado nos firmamentos de macho e fêmea, eles estão sendo deteriorados. A igreja ainda é a última barreira para a revolução sexual e a revolução cultural que está acontecendo não somente aqui, mas no mundo inteiro, principalmente vindo pelos movimento woke, tá? Nós temos um vídeo no nosso canal falando sobre isso. Então nós temos essa deterioração da família. Então aqui nós vamos ver que esses relacionamentos entre pais e filhos estão sendo depreciados. Os ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família. Então, nós vamos analisar essa questão da parte do ensinamento, da correção.
é muito importante. Provérbios nós não vamos tratar porque a revista dos jovens já está falando muito sobre isso, né? E é até interessante que você acompanhe a aula dos jovens, porque lá está falando em Provérbios e fala sobre essa questão do filho meu, ouve a instrução, enfim, toda aquela coisa, toda aquela dinâmica. Então, a obediência que será tratada aqui é o dever. É o dever de cada filho, a obediência. A honra, o que é a honra? É a disposição da qual nasce a obediência. Se eu, como filho, não honrar o meu pai e a minha mãe, como eu posso falar que eu sou obediente? Então são duas palavras, são dois termos, são duas situações que agregam uma à outra. Eu não consigo honrar se eu não respeitar. E se eu respeito é porque eu honro. Então, obediência é dever. Honra é a disposição, ok? Vamos lá. Então, para os irmãos entenderem, o tópico 1, ele sempre vai trazer um contexto teológico. Sempre, irmãos, guarde isso. Sempre o tópico 1 vai tratar os versículos e o capítulo utilizado na leitura bíblica em classe, ok? Sempre. O tópico 2 sempre vai trazer advertências. Você pode analisar, é sempre advertência no tópico 2. E o tópico 3 vai falar sobre prevenção, tá? Seja ela na ordem política, seja ela na ordem bíblica, seja ela na ordem psicológica, social, enfim. Sempre vai trazer uma prevenção. Então, guarde sempre isso. Teológica, advertência e prevenção. Então, se você guardar isso, pode ter certeza que você não vai embolar. Então, já na unidade 1, nós vamos tratar os dois textos. Se tivesse 3, seria tratado 3 textos. Se tivesse 4, seria tratado 4 textos na unidade 1, tá bom? Então, vamos lá. Tópico 1. O relacionamento bíblico entre pais e filhos. O texto bíblico de Salmo, olha aí, Salmo 127, diz que os filhos são herança do Senhor, galardão, flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade. E não somente para a sociedade, você ter filhos obedientes, prudentes, corajosos, audaciosos, que quebra a barreira do limite imposto pelas dificuldades, pelos problemas. Então você que é pai, você sabe muito bem disso. Nós, como pais, estamos preparando os nossos filhos para correr do mundo, para fugir da realidade? Não. Nós estamos preparando os nossos filhos para enfrentar as dificuldades da vida, porque eu e você não estaremos aqui a vida toda. E qual é o preparo que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Então aqui os pais se sentem realizados e felizes porque nós estamos trabalhando para isso, para que eles deem frutos e frutos dignos de louvor. Filhos obedientes a Deus, filhos obedientes aos pais, filhos obedientes aos primos, aos tios. Hoje nós vemos aí uma geração de filhos que não sabe o que é pedir uma bênção para o avô, para a avó. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado, tá? A honra já começa por aí, a obediência já começa em simples atos. E aqui a responsabilidade dos pais, a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé. Então nós temos a educação básica, tá? Acessível a todos através do sistema público, a questão espiritual, que envolve EBD, envolve culto de ensino, ou seja, a dinâmica ligada tanto a crianças, adolescentes, jovens, cada um dentro da sua linguagem, mas aprendendo, ok? Então, nós falamos sobre o cultivo da fé, então isso é dentro do lar e fora do lar, tanto é que Deuteronômio vai falar que é
deitando, levantando, caminhando, enfim. E aqui a herança do Senhor seja preservada nesse tempo difícil. Então, já que eles são uma herança, essa herança precisa ser preservada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser acompanhada. Então, se é um presente, foi Deus quem nos deu, nós precisamos de cuidar, nós precisamos de zelar, nós precisamos de dar utilidade a esse presente que Deus nos deu. Dar utilidade aos nossos filhos. Talvez você tenha a experiência de ter alguém, uma avó, uma tia, que ganhou um brinde, que ganhou um presente, uma porcelana, e ela deixa naquela embalagem durante vários anos. A minha avó, que hoje não é viva mais, no seu armário ela tinha xícaras de 1980, 1985. Ela nunca usou, mesmo em situações de alegria, de confraternização, ela preservou. Mas aí eu te pergunto, uma xícara tão bonita, tão trabalhada, um artefato tão lindo, não poderia ter tido uma utilidade tanto para ela quanto para a família? É assim os nossos filhos. Não adianta a gente colocar eles numa caixinha e falar assim, não, eu estou preservando, eu estou guardando. Não. Quando a gente fala de herança do Senhor e de preservar, é justamente isso. É ensinar os nossos filhos para que eles lidem com as situações da vida e assim eles se preservem daquilo que é mal e cruel. Então, cada criança, preste muita atenção nisso, cada criança será, ao longo do tempo, uma defesa, um apoio e continuidade da reprodução do homem, bem como o cumprimento de Deus para o homem ou o ser humano. Então é isso que nós definimos como presente, dádiva, criança, filhos. Então esse é o grande valor, tá? Um mandamento com promessa. Para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. Que vivam tempo longo sobre a terra. Efésios capítulo 6. Essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus proferido por Moisés no deserto. Sim, a bênção para os filhos, na medida em que eles honram os seus pais em vida. O que eu falei que é honra? É a disposição da qual nasce a obediência, tá? Então, já que o autor citou Efésios e também citou aqui Salmo 127, vamos lá para o nosso texto áureo e para a nossa verdade prática. Aqui no texto áureo vai falar sobre a honra. Efésios capítulo 6, versículo 2 ao 3. Honra o teu pai e a tua mãe. O que é honrar? Honrar é demonstrar respeito, admiração, gratidão, reconhecimento do seu valor. Valor de quem? Do pai e da mãe. Ou honra é considerar não somente o valor, mas o mérito e também a contribuição que esses pais tiveram na formação, no crescimento, no desenvolvimento dessa criança. Então, honrar é isso, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem, ou seja, para que tudo corra bem para você. É um princípio básico. Se você não honra, se você não dá valor, se você não entende a contribuição que esses pais tiveram, basicamente você não vai honrar as pessoas que estão do seu lado. Se você não honra aquelas pessoas que te geraram, cuidaram de você, você dificilmente vai honrar outra pessoa. É um princípio básico. Para que te vá bem, esse é o primeiro ponto. Aí você fala de caminhada, né? Você fala de formação,
você fala de crescimento, você fala de conquistas, tá bom? E vivas. Não só que te vá bem, mas que vivas muito tempo sobre a terra. Para que te vá bem nos negócios. Muita gente vai se dar muito bem na vida. Essas crianças que vocês estão vendo hoje vai se dar muito bem na vida. Mas espera aí, a bênção não é só na prosperidade. A bênção é na vida em si. Você precisa viver bem, viver muito tempo sobre a terra. E tanto é que essa citação aqui, de Efésios, Paulo cita de 2 textos. Primeiramente, de Êxodo capítulo 20, versículo 12, que é citado pela revista, aonde ele extrai viver muito sobre a terra. E ele trata também Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, e ele traz o contexto do viver bem, que te vá bem, tá? Então aqui nós temos um ponto interessante. Na nossa verdade prática, aqui nós temos aqui um desmembramento bem interessante. Entre desafios, desafio é um obstáculo ou uma situação que exige de nós e dos nossos filhos, na verdade, esforço, habilidade, determinação para superar. Nós não podemos de forma alguma criar filhos mimados. Nós temos que criar filhos para superar os obstáculos, ok? Ontem mesmo eu estava passeando aqui num parque, aqui se chama Pedro do Cão, tem um ginásio poliesportivo e tem uma área muito grande de lazer. E nós fomos lá. Aí lá nós ficamos num barranco, assim, dá para ver o pôr do sol da cidade aqui de Franca, e a minha menina queria descer aquele barranco. O que eu fiz? Eu fui na frente dela, ela descendo, eu expliquei para ela como desce aquele barranco. E ela foi e desceu, e eu dando um suporte de frente com ela. Ok, ela fez isso. Ela quis subir. Eu vou pegar a criança e vou... Não, peraí. Você quer subir? Então vá por aqui, por esse caminho aqui, é mais fácil para a criança, e você sobe. O que eu fiz? Eu fiquei segurando ela? Não, eu fiquei dando suporte atrás dela. Ela precisa enfrentar esses pequenos desafios, que parece ser mínimo, que parece ser bobo, que parece ser inútil, mas para a criança é superar um desafio. E ela ficou muito feliz quando chegou no topo, mas eu estava atrás dela. E quando ela foi descer, eu estava de frente com ela. Então são nas pequenas coisas. Esse é um exemplo de que você precisa aguçar esse desafio dentro dela e mostrar para ela que ela consegue, que ela pode. Se nós nos amedrontarmos perante os nossos filhos, não faz isso, não faz aquilo, e você não está em volta, é você que vai observar, é você que vai cuidar, é você que vai zelar. Pensem bem, havia uma multidão em volta de nós. Cada um preocupado com seus filhos, cada um preocupado com as suas questões. Eu tenho que me preocupar com ela. Eu tenho que estar perto dela. É assim que nasce uma criação boa, tá? Então, desafios. E responsabilidades. Ou seja, responsabilidade, irmãos, é você capacitar os seus filhos para assumir compromissos, cumprir obrigações e responder por suas ações e decisões. Porque quando o filho cresce, os pais têm que ficar respondendo por ele. Não é isso. E eles têm que responder pelas suas ações e suas atitudes. Porque algo está sendo ensinado, trabalhado. E aí lá na frente você vai ter que ficar resolvendo as coisas para ele, porque não vai saber resolver. Continuando aqui. O relacionamento entre pais e filhos. Então, quando eu falo de relacionamento, eu estou falando de conexões, relacionamento, conexões emocionais. Não somente conexões emocionais, mas essas conexões emocionais estão caracterizadas por interações. Não é só falar eu te amo. Relacionamento não é, filho, eu te amo. É muito importante. Não deixe de falar. Mas elas são caracterizadas por interações. É você interagir com seu filho.
É você estar com ele, é você participar com ele. Filho, filha, pode descer o morro aí, o papai está olhando. Não, esteja junto com ele nesse desafio, nessa situação. Ah, vai procurar serviço. Espera aí, você vai falar isso para um jovem de 15, 14 anos, que não sabe nem para onde tem que ir? É a interação. Eu demonstro o meu amor com as minhas ações junto a ele. Então, só falar não é o suficiente. Eu preciso estar, eu preciso acompanhar, eu preciso participar da formação dessa criança. Deve ser de bênção e proteção. Proteção é o que, irmãos? É defender, é preservar, é cuidar, evitando, aí é da sua parte, a proteção é evitar danos, riscos ou prejuízo. Vai ter um momento que ele vai ter que decidir ou ela sozinho. Mas enquanto isso, você vai preservá-lo, protegendo para evitar danos, riscos e prejuízo. É preciso ter uma comunicação, e essa comunicação ela é uma comunicação de influência mútua, ou seja, precisa haver respeito, amor e carinho. Comunicação é isso, é respeito, amor e carinho. Entendendo as suas demandas, entendendo o seu sofrimento, entendendo os seus pedidos e trabalhando da melhor forma. Não é fazer tudo o que ela quer, tudo o que ele quer, mas é trabalhar esses sentimentos, trabalhar essas ações, para que você possa ter melhores resultados. Ok até aqui? Então vamos lá, vamos continuar a nossa lição, tá? Então Efésios capítulo 6 foi citado aqui, não foi, irmãos? Capítulo 6, então vamos lá. Agora nós vamos em Efésios capítulo 6, dentro do texto da leitura bíblica em classe. Aqui o texto vai falar sobre obediência. Vós, filhos, sede obedientes. E o que é a obediência, né? É um termo mais forte que sujeição. Você está sujeito a mim, eu sou seu pai. Eu sou sua mãe. Isso é sujeitar a criança a um estado deplorável, a um estado de impotência. Obediência não é isso. Obediência é um termo mais forte que sujeição. A formação de ideia, tá? De escutar ou atender. Quando a gente fala de obediência, a gente está trabalhando a formação dessa criança. Obediência, escute isso. Obediência. O meu filho é obediente. Por quê? Porque ele tem medo? Espera aí. Obediência é a formação da ideia de escutar. Seu filho te escuta? Seu filho está atento? E também a ideia de obediência está no contexto de atender a solicitação. Quando você vai falar para a criança está brincando, é natural, brincando, fazendo alguma coisa, principalmente uma menina, a gente aprende muita coisa, comportamentos e tudo mais. Então, ainda mais aqui em casa a Rafaela passa apertado, porque ela tem um teólogo dentro de casa e tem uma psicóloga dentro de casa. Então não é fácil para ela. E o que acontece? Você vai falar com a criança, filha, olha para mim, o papai vai falar, a mamãe vai falar. Preste atenção aqui, ó. Quando a criança dá a atenção dela para você, e a atenção dela é curta, tá? Não adianta fazer o sermão da montanha que não vai dar certo. As palavras têm que ser claras, objetivas e diretas. O que você deseja que ela faça e o que você deseja que ela se atente. Aí você deu o recado. Você trabalha isso ao longo do tempo. Porque quando chegar na adolescência, na juventude, você vai querer falar com eles. Você vai querer conversar. E eles não vão te ouvir. Porque você nunca se atentou a isso. Você já teve uma roda de conversa com seus filhos? Você almoça com seus filhos? Você toma café da manhã com seus filhos? Você toma café da tarde com seus filhos? Você almoça, janta, você faz um piquenique com eles?
nós estamos perdendo momentos com eles. Nós estamos perdendo momentos cruciais. Eu falo muito nas minhas palestras sobre a questão, e minha esposa também, sobre a questão de criar memórias. Eu preciso criar memórias, eu preciso criar momentos com a minha família e com os meus filhos. Se você não faz isso por causa do emprego, comece a fazer. Se você não faz isso por causa da internet, pare essa internet. Se você não está fazendo isso por causa de tempo, arrume um tempo. Senão você perde os seus filhos lá na frente. Porque enquanto é pequeno, você consegue manipular. Você consegue deixar eles dentro de casa. E quando eles crescerem? Qual será o resultado? Aí não adianta, aí vai, irmão, ora para o meu filho, ora para... É importante, nós vamos orar. Só que o que foi trabalhado antes? É preciso a igreja tomar esse certo cuidado, trabalhar muito bem as crianças, trabalhar muito bem os adolescentes, principalmente na escola bíblica dominical, não somente com os professores, mas com profissionais de outras áreas, trazendo e agregando conhecimento e experiência a esses jovens, adolescentes, pré-adolescentes e crianças em si. Trabalhar a linguagem é muito importante para que eles possam compreender. Então, obediência, né, quando você pega aqui o termo que foi trabalhado, ouvir, obediência no grego traz a ideia de ouvir. Né? Eu vou soletrar aqui que fica mais fácil a transliteração. A-K-O-V-O. Acovo seria, mas muito provavelmente a pronúncia não seria essa. Acovo com K. Seria ouvir. Então, obediência está ligado ao ouvir. E isso é importante porque essa obediência dos pais é no Senhor. Então, aí você compreende, irmãos, aí você entende e começa a analisar que se os pais errarem na criação e esse filho, em algum momento, ele for para a igreja, aí você pergunta, irmão, mas você está falando para uma família toda estruturada, que tem o pai, tem a mãe, tem o filho ali, não houve ruptura, não houve separação, não houve isso, não houve aquilo, tá? Sim, a ideia é essa, que a família nunca se separe. Mas e se separar? Aí que vem a chave da palavra de Deus. A obediência aos pais não vem necessariamente da criação em si. Ela é importante, mas ela não é a única regra. Quando nós falamos de questões bíblicas, nós estamos falando que essa obediência aos pais, e a Bíblia alerta muito sobre a instrução dos pais, mas quando há essa falha, quando há esse defeito, quando há esse problema, a obediência aos pais é gerada no Senhor. É por isso que a bênção de Deus de ir bem na vida e também de viver muito vem de Deus. Aí Deus está dizendo, olha, Paulo está dizendo em Efésios, obedeçam os vossos pais no Senhor. Porque tem filhos que vai estar dentro da igreja, talvez com seus 30, 40 anos, 50 anos, com 20 anos, está na igreja. Às vezes o pai foi ou não foi, a mãe foi ou não foi da igreja. Fato é que esses filhos hoje, transformados, muitos deles casados, o que eles vão fazer? Eles vão honrar os seus pais. Eles vão entender, compreender que houve uma falha. Mas a honra e a obediência, ela deve estar aí aflorada no seu coração. É por isso que ele obedece, é por isso que ele honra. Ah, mas meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, me abandonou, fez isso. Honra eles no Senhor. Reconheça que eles tiveram um papel de importância. Talvez eles não foram tão importantes, mas eles tiveram um papel de importância para que você existisse. E é importante, porque quando você fala de honrar os pais no Senhor, você tira todo o rancor, toda angústia, toda tristeza, todo tipo de ódio que está dentro do coração dos filhos que estão na igreja hoje. Eles aprendem a respeitar e honrar os seus pais, mesmo que eles não sejam crentes. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Aqui também a questão do irritar é interessante, tá? O versículo 4, não provoqueis. Vamos lá. No Senhor,
Então, entenda uma coisa, o versículo 1, né? No Senhor é a esfera onde acontece, tá bom? Onde deve acontecer o respeito, é no Senhor. Então, se entendemos isso, o versículo de número 4, não provoqueis, aqui é interessante. Por quê? O texto aqui, parorgizo, né, eu vou soletrar, P-A-R-O-R-G-I-Z-O. A pronúncia muito provavelmente não é essa. É irritar ou exasperar com X. O que significa isso, irmão Adriano? O que o texto está querendo dizer? Não provoqueis. Pais não excitem, né? Na verdade, não excitem as paixões ruins dos filhos, porque nós estamos falando de uma natureza pecaminosa, irmãos. De filhos que não são um anjo da guarda. São pessoas comuns. É um ser humano que nasceu já com a natureza pecaminosa. Não excitem as paixões ruins dos filhos. Qual que é o motivo? Agora que vem a grande questão. Por qual motivo eu vou suscitar as paixões ruins dos filhos? Preste muita atenção. Por severidade, injustiça, parcialidade, principalmente quando tem 2 filhos, ou exercício irracional de autoridade. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você vai me obedecer? Pai, mas não, cala a boca. E você não dá o motivo. Você não explica o porquê. Você não quer resolver a questão, então você usa a autoridade que você tem. Mas e quando ele tiver 18 anos? E aí? Você vai gritar com ele? Você vai bater nele? Você vai espancar ele? Você vai sair com ele no murro? Então tome cuidado, irmãos. É um assunto muito delicado. Vamos lá. Subtópico 3, mandamentos e bênção para os pais. Estes não devem provocar a ira, nós já falamos. Os desafios são muitos. E os pais precisam desenvolver o quê? A paciência e o cuidado para lidar com eles. A paciência e o cuidado para lidar com... O filho vai errar 1, vai errar 2, vai errar 3. O fato é que em todos os erros você precisa estar perto, você precisa estar orientando, você precisa estar cuidando, tá? Então a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e o filho crescerão juntos. Crescer juntos em um ambiente. Não é cada um em um ambiente. É um ambiente só. Não é um no quarto, outro na sala, outro na cozinha e aquela coisa doida. Não. É um ambiente só. Todos fazem parte de um mesmo ambiente, tá? E deve haver essa parceria, tá bom? Então, visto, aqui é um comentário meu, né? Visto que os pais acreditavam que continuavam vivendo nos filhos, é um comentário, estes eram considerados uma grande bênção. Entenda isso. Qual que é a ideia do filho? Qual que é a ideia de ter um filho? É essa. Os pais acreditavam que continuavam vivendo nos filhos. Estes eram considerados uma grande bênção. Deuteronômio capítulo 28, versículo 4. Ou seja, as características, as ações, as demandas e as finalidades de um pai e de uma mãe continuam dentro do filho. Tanto é que, raramente não, com frequência você ouve assim, ó, o meu pai fazia isso, a minha mãe fazia isso, eu sigo o exemplo do meu pai, eu sigo o exemplo da minha mãe. A minha mãe era batalhadora, o meu pai também. O meu pai fez isso, ele foi isso, ele conquistou isso. Isso tudo está dentro dele, ou seja, o pai, a mãe tem no filho a continuidade das suas ações e do ser, aquilo que eles eram, aquilo que eles praticavam. E isso é muito importante. O filho é o reflexo, né? Tanto é que com frequência a gente ouve, nossa, mas esse jovem, ele tem as características do pai dele, ele tem as características da mãe.
Ele fala, ele age como a mãe dele fazia ou o pai dele fazia. Então isso é importante, você vê na figura do filho o estereótipo do pai e da mãe, tanto na sua fala quanto nas suas ações. Então, o texto vai dizer, Deuteronômio capítulo 28, versículo 4, Deus os abençoará, dando-lhe muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e ovelha. Então, o filho está associado às demais demandas da bênção de Deus. O início, a educação, né, se nós pegarmos o texto, o contexto cultural, a mãe cuidava dos filhos, tanto menino quanto menina, até os 3 anos, até a idade do desmame. Passou disso, a mãe, a partir dos 3 anos, continuava com a filha, ensinando as demandas da casa, as tarefas e tudo mais. E o menino, a partir dos 3 anos ali, já começava a compreender, e conforme ele ia atingindo mais idade, ele começava a ser ensinado sobre a profissão do pai, os ensinamentos da Torá, e também nós vamos ver que as filhas poderiam ter eram bem limitados, né? Mas poderia ter uma profissão. Por exemplo, se você pega as meninas, elas poderiam ser parteiras, elas poderiam ser cantoras, Eclesiastes capítulo 2, versículo 8 e Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 21. Então tinha a dinâmica da casa e a dinâmica da escola. Naquele tempo, só os meninos poderiam estudar, infelizmente. Na primeira vez na escola, o menino chegava na sinagoga, ainda escuro, né, para ouvir as histórias como Moisés recebeu a lei. Depois ele era levado à casa do professor para assim tomar a primeira refeição. Fazendo isso, ele recebia uma lousa, e essa lousa tinha o quê? Tinha as letras, tinha as escritas, os versículos da Torá, e essa lousa era lambuzada com mel. Então a criança pegava uma pena e ia contornando aquelas letras e automaticamente ele punha na boca. Isso era interessante porque mostrava que a palavra de Deus, as ações de Deus, o desejo, os desígnios de Deus eram doces, eram saudáveis, eram agradáveis, tanto ao paladar, que instigava sua mente e mostrava que aquele ambiente era um lugar bom. A escola dominical justamente é isso. É um ambiente de paz, é um ambiente de aprendizado, não é um ambiente de tortura, não é um ambiente de prisão. A criança, o adolescente, o jovem precisa entender e sentir que é um ambiente de acolhimento, tá? Tá bom? Então, vamos lá. E daqui, essa prática, né, muito provavelmente deve ter sido tirado de Salmo capítulo 19, versículo 9 e 10. Vamos aqui para as advertências. O cuidado dos pais com os filhos. Aqui fala do cultivo do ensino da palavra de Deus. Então nós temos aqui tanto a questão do ensino, que está ligado ao cultivar, que o texto vai dizer que é algo cotidiano, e o incentivo, né? Um incentivo a ir à escola dominical, um incentivo de ir à igreja local, um incentivo de interagir com o ambiente. Então isso é muito importante. Dentro do cultivo, dentro da prioridade, ou seja, a nossa advertência aqui no tópico 2 é concernente à prioridade na vida familiar. Então quando eu falo de prioridade, o texto lá de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, embora está falando para ministros, lá vai dizer que esse ministro deve ser um bom chefe do lar, que cuide da sua própria família e saiba educar os seus filhos, de maneira que obedeçam com todo o respeito, que saiba ensinar. Pais que chegam na escola dominical, levam seus filhos e voltam para casa, ele está dando um mau exemplo. Pais que são cristãos e não vão na escola dominical, ele não está preocupado com a criação dos seus filhos. Ele não está preocupado com a educação dos seus filhos. É simples, é básico. O que ele está fazendo no domingo de manhã, ou dependendo da sua localidade ou país, né, é diferente os dias, o que ele está fazendo nesse momento? A não ser instruir os seus filhos na palavra de Deus, sendo que ali na escola dominical ele tem uma revista própria
para os seus filhos. Então vamos lá. As questões das prioridades, né, o autor deixou bem claro: cônjuge, filhos e igreja. Lembrando que se você dá valor hoje à sua esposa, se você dá valor aos seus filhos, é porque isso foi ensinado dentro da igreja, tá? Aí você começa a inverter. Mas em questões de prioridade, disciplina e estímulos aos filhos. Aqui o texto vai tratar que a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. Preste muita atenção, porque tem algumas questões aqui a tratar. Deuteronômio 6 e 7. E não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Isso é repetido em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. A ordem é que seja passada após os pais guardarem no seu coração e amarem essas leis. Então não adianta nada, como eu disse aqui. Primeiro os pais têm que amar a lei, amar a palavra, para depois pensar em educar os seus filhos. Se o pai não ama, se o pai não estuda, se o pai não se dedica, dificilmente ele vai levar o seu filho para a escola dominical ou para a igreja. Tá? Então a ordem é que seja passada após os pais guardarem seu coração. Isso é fato. Tá? Eu vou falar um pouco aqui sobre os cuidados. Tá? Eu vou falar sobre cuidado emocional. O cuidado emocional se desmembra em algumas esferas. Por exemplo, amor e afeto. Demonstre amor, carinho, atenção, para que seja construída uma autoestima saudável. Dentro dos cuidados emocionais, a validação dos sentimentos, ou seja, reconheça e valide o sentimento dos seus filhos para ajudá-los a lidar com as emoções. Dentro dos cuidados emocionais, comunicação aberta, ou seja, encoraje a comunicação aberta e honesta para construir confiança, ok? Limites claros. Estabeleça limites claros e justos para ensinar responsabilidade e disciplina. Está nos cuidados emocionais. Agora, cuidados físicos que o pai tem que ter. Alimentação saudável, nutritiva, equilibrada, para o crescimento e desenvolvimento. Tá? Tome cuidado com lanches, tome cuidado com essas porcariadas que vendem por aí, e muito doce, exagerado. Priorize uma alimentação saudável, equilibrada e na hora certa. Atividades físicas, encoraje, promova a saúde e o bem-estar, né, dessa criança, desse jovem, adolescente. O sono adequado. Crianças que não dormem, chega à noite na igreja, dá muito trabalho. Por quê? Não dorme. A casa só anda barulhenta. Não, tem que ter um momento dela dormir. Tem que ter um momento dela descansar. Então, é preciso trabalhar esse sono adequado. É bom para o desenvolvimento físico e mental. Os cuidados médicos, periódicos, para prevenir ou tratar doenças. Nós temos os cuidados educacionais, que é a educação formal, garantir o acesso, o aprendizado contínuo, que é o encorajamento fora da escola, o desenvolvimento de habilidades, que ajude a desenvolver habilidades sociais, emocionais e cognitivas. O apoio escolar, que vai ajudar as lições, né? Você vai trabalhar, vai ajudar seu filho nas lições. E nós temos o último, que é cuidados e segurança. Proteção contra violência física, emocional e sexual, tá bom? Se atente a isso. Segurança em casa. Proporcione um ambiente seguro com supervisão. Não deixe a criança jogada dentro de casa também, alguma coisa perigosa, que ela pode se queimar, que ela pode se ferir. Crianças pequenas dentro da cozinha, tome cuidado, irmãos. Há um limite a ser estabelecido. Educação sobre segurança. Ensine segurança pessoal, como evitar acidentes e perigos. Você tem que ensinar, é o seu papel, é o seu dever. Supervisão, especialmente em ambientes públicos, praias, hotéis, né? Seja lá qual for, você é obrigado a supervisionar os seus filhos. Não é o outro, tá? Não é a avó, não é a mãe, não é os avós, não é os tios, não é os primos, é você que é responsável pelos seus filhos, tá bom? O último ponto aqui vai trabalhar a prevenção,
que é as bênçãos para os filhos. Aqui, em Isaías, nós temos uma promessa de bênção para a prosperidade, tanto em Isaías quanto em Joel. E o apóstolo Pedro confirma essa bênção espiritual para os filhos, tá? Então, essa bênção faz com que eles desfrutem da presença de Deus. Subtópico 2, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Então, a família é um lugar aonde os filhos devem ter experiências com Deus. Promova momentos de oração, louvor e leitura. Tem crianças que ficam o dia todo na TV. Tem que ter um momento do desenho supervisionado também, tá bom? Não deixe seu filho assistir qualquer desenho, não. Supervisione cada palavra que é anunciada nos desenhos para que você não tenha problema, tá? Tem um momento do louvor, tem um momento da palavra, tem um momento da brincadeira, tem um momento de brincar no quarto e tem um momento de assistir o seu desenho. Você era criança, você gostava de desenho, mas às vezes não tinha essa supervisão, esse cuidado. Mas tem um momento do louvor também. Tem um momento do desenho bíblico e tem um momento de brincar. Então nós temos que estabelecer. A criança, irmãos, percebam, a criança ela é moldável. A birra acontece porque ela quer deformar aquilo que está sendo moldado, tá? A negação, a desobediência. Quando você cria um padrão, uma forma nessa criança, ela vai trabalhar e vai ser feliz. Você tem que cultivar a felicidade através das exigências e através da obediência dela, mas nunca impedi-la de ser criança. Mas que seja uma criança que tenha um desenvolvimento e um crescimento sadio. Tá bom? Vamos lá. Pais que protegem seus filhos, nós falamos muito sobre isso, né? Elas devem ser protegidas, e não somente as crianças, mas ele destaca adolescentes e jovens, tá? Minha esposa é psicóloga, os irmãos sabem, sempre anuncio aqui, e há uma demanda muito grande por pais que procuram ela por causa de adolescentes. Adolescentes que vivem em depressão, vivem em angústia, vivem com muitas preocupações, porque isso é gerado por uma insegurança, isso é gerado por medo, isso é gerado talvez por muitas brigas no lar, que causa aí uma raiva, uma ira, uma contenda, uma desorientação. Então os pais têm um papel muito importante na vida dos filhos, tá bom? Então aqui nós ficamos com essa belíssima aula. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.